Irmãos, vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, com a sua revelação nessa manhã. Amém. Pai bendito, nós te damos todo louvor, toda glória, toda honra, pelo privilégio que o Senhor nos concede cada domingo de estarmos congregados em torno da pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, para te prestar culto. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concede, por essa honra de nos aproximar de Ti, para te adorar, para te prestar culto. Pedimos, Senhor, que o Senhor, neste momento que estaremos diante da Tua palavra, que o Senhor nos abençoe uma vez mais, trazendo-nos, Senhor, revelação, entendimento. Ó Deus, que a Tua palavra realmente seja plantada em nossos corações, seja enxertada em nós, Senhor. Ó Deus, trazendo transformação, consolo, nos adequando, Senhor, à Tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém. Pedimos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu queria começar lendo com os irmãos uma escritura em Neemias. Neemias capítulo 8. Nós vamos interromper hoje, a exposição de 2 Pedro e vamos ver esse assunto, o assunto do culto a Deus, da reunião. Há algumas semanas, acho que há 15 dias atrás, 14 dias, eu ministrei aos irmãos, fiz a abertura da reunião, melhor dizendo, e tratei de alguns aspectos do culto, baseado ali no Salmo 89, versículo 7. E depois alguns irmãos me procuraram pedindo que eu ministrasse sobre a reunião, sobre o culto. Estou atendendo esse pedido dos irmãos, que eu creio que veio do Senhor, Acredito que é uma necessidade, tanto que alguns irmãos pediram que fosse ministrado. Então nós vamos hoje tratar desse assunto, da reunião, do culto. Nós vamos ver que, na verdade, há mais do que 3 aspectos, mas aí na imagem, por conta do tempo, não tem como tratar de todos os aspectos. Mas há 3 aspectos do culto que nós vamos, com a graça de Deus, ver hoje. Ele está ali na ordem de importância. Primeiro é de nós, da igreja, dos crentes para Deus. E depois de Deus para nós. E também o terceiro aspecto da mutualidade entre os crentes. Essas 3 coisas acontecem na reunião. Amém, irmãos? Então elas estão aí na sua ordem de importância. Nós precisamos realmente ter um entendimento acerca do culto. As pessoas às vezes priorizam uma dessas 3 características ou propósitos. Às vezes a pessoa prioriza um em detrimento de outro, ou às vezes nem leva em consideração todo o propósito de Deus em nos reunir. Muitas pessoas vêm para receber a bênção. Você já ouviu essa expressão? Muito comum no sistema religioso, as denominações. Hoje eu vim buscar a minha bênção. Seria mais ou menos o que está proposto ali no número 2. E outros
outros vêm por conta da questão social, para se relacionar uns com os outros, né? Alguns podem vir para conhecer alguém, né? Há muitos predadores que vêm para dentro da igreja para arrumar casamento, né? Aí quando vem para arrumar casamento ainda não é tão ruim, né? Alguns vêm só para realmente se aproveitar, né? Então ficam presos ali no terceiro aspecto. E creio que o aspecto mais negligenciado é o mais importante. Amém? O aspecto mais negligenciado é o mais importante, que é o primeiro. Nós viemos para cá, nós nos reunimos para atender primeiramente o primeiro propósito. Nós para Deus. É oferecer o culto a Deus. Esse é o sentido da reunião. E olha, irmãos, quando nós falamos da palavra igreja, né? A palavra igreja é uma palavra muito, vamos dizer assim, muito mal entendida e mal usada pela cristandade. Igreja não é a edificação, aquela edificação que tem uma torrezinha, um crucifixo, geralmente na praça principal da cidade. Não é assim? Isso não é igreja, isso é um templo, é um local, uma edificação. Igreja é o povo de Deus. Amém? O povo de Deus. Nós vimos isso quando apresentamos ali a doutrina da igreja, né? Já vimos 2 partes e uma terceira parte no dia 24 agora de maio. Então, a palavra igreja, ela é a tradução da palavra eclésia do grego. E essa palavra eclésia, ela significa literalmente assembleia, reunião. Então, o propósito dos nossos ajuntamentos, ele está revelado no próprio sentido da palavra igreja. Amém, irmãos? A palavra igreja literalmente, o significado é os chamados para fora. Aqueles que foram chamados para fora e formaram uma assembleia, um ajuntamento de pessoas. Esse é o sentido da palavra igreja. Então, nós não vamos à igreja, nós somos a igreja e nós nos reunimos como tal. Amém? Nos reunimos como igreja. Então, aqui está reunida a igreja do Senhor, ou parte dela, nessa cidade de Santo André. Esse é o sentido da nossa reunião. Reunidos como povo de Deus, chamados para fora. Aí nós poderíamos falar muitas coisas que estão nesse sentido de chamados para fora. Chamados para fora de quê? Do sistema religioso, chamados para fora com que propósito? Mas nós vamos nos deter ali. Amém? Então veja, o propósito de reunir, o propósito de formar assembleias, isso aí está no coração de Deus desde sempre. Se você ler lá o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 52, diz que o propósito de Deus ter enviado a Jesus Cristo para morrer, conforme profetizado pelo sumo sacerdote Caifás, é de reunir num corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Então o propósito de Deus é reunir. Por isso que não é uma coisa facultada. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, irmãos. Reunir como igreja para cultuar o Senhor não é coisa pequena, não é coisa facultada, não é prática religiosa, é simplesmente o propósito de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Amém.
crê nisso? Desperta do que dormes. É o propósito de Deus, reunir os seus filhos num corpo. Essa é a vontade de Deus para nós. Por isso, conforme nós lemos lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, há uma ordem para nós, uma advertência muito severa para nós não deixarmos de congregar, como é costume de alguns, mas devemos nos exortar uns aos outros, nos admoestar uns aos outros, no tempo que se chama hoje, agora. Essa é uma prática atual, para que nós não descumpramos esse propósito de Deus. Veja, depois vamos voltar aqui em Neemias, mas veja aqui em Hebreus 10, a essa demonstração, para que nós não deixemos nossa congregação, como é costume de alguns. Veja que naquele tempo já era costume de alguns. Hoje é tão desgraçado, o tempo que nós vivemos, que hoje há doutrina entre os crentes para justificar o não congregar. Existem correntes de doutrina justificando e pregando a prática do não congregar. É os desigrejados. Tem irmãos, tem pregadores, profetas dessa linha. Literatura. Sim, literatura. Ensinando os crentes que congregar é bobagem. Que essa forma de igreja, conforme nós cremos, que é o modelo neotestamentário, é bobagem. Isso aí já passou. Há irmãos que falam da visão da igreja e não creem no padrão, no modelo bíblico neotestamentário. Dizem que a igreja está em ruínas, que não há testemunho hoje. Misericórdia, irmãos. As pessoas estão contemporizando a palavra de Deus, tirando o seu contexto, para justificar a sua falência, para justificar a sua derrota, a sua falta de compromisso. Então se cria doutrinas para justificar o homem. Congregar é um mandamento. Não é facultado. E aqui no versículo 26 diz que é pecado voluntário deixar de congregar. Você delibera: eu não vou, eu não quero, eu tenho coisa mais interessante para fazer. Isso é pecado voluntário. E depois, mais para frente, se você quer ler, leia mais para frente aqui em Hebreus, leia o capítulo todo 10 de Hebreus, e você vai ver qual que é o destino de quem peca voluntariamente. Não é terrorismo que eu estou falando, eu estou apenas citando a palavra de Deus. Se dói aos seus ouvidos, aí é um problema seu com Deus. Hebreus 10, a partir do verso 25. Nós vamos ler ali sobre o mandamento de congregar, a qualificação do pecado de não congregar, que é qualificado como pecado voluntário, e as consequências do pecado voluntário no decorrer do capítulo 10. Então está bem escrito na Bíblia, sem sombra de dúvida. Amém, irmãos? Amém. Então, há muitas coisas que nós também nos perdemos muitas vezes
em liturgias, em formatos de reunião. Nós nós somos muito pródigos em ranquear, né, as coisas. A nossa mente, nós classificamos como mais importantes e menos importantes. E isso nós fazemos também, infelizmente, no que diz respeito às reuniões. Essa reunião é mais importante, então eu vou. Aquela é menos importante, então eu não vou. Isso que nós vemos ali, esta ordem de propósito, ela é aplicável em qualquer reunião da igreja. Não é só a reunião do domingo. Todas as reuniões, elas obedecem esses 3 propósitos. Graças a Deus, ontem nós tivemos uma reunião muito proveitosa. Eu fiquei muito alegre com aquela reunião. A reunião se estendeu até as 8 horas da noite e nós não vimos o tempo passar. Todos os jovens compartilharam voluntariamente, sem pressão, sem constrangimento, apresentando ali comentários pertinentes, com entendimento espiritual, dúvidas também muito sinceras. Foi uma reunião muito proveitosa, graças a Deus. Amém. E eu creio que nossas reuniões, todas, inclusive as dos jovens, elas devem ser um crescente, cada vez mais proveitosas, cada vez mais alegres, cada vez mais cheias de unção. Amém? Amém? Todas as reuniões da igreja, as reuniões, né? As reuniões dos lares, será que elas são menos importantes? Será que não se aplica isso que nós estamos vendo aqui no gráfico? Não, são todas importantes. E a questão da liturgia, né? Às vezes a gente fica muito preso a liturgias, a formas de culto. Inclusive as reuniões dos lares sofrem com isso, porque por ser um ambiente mais informal, nós achamos que é menos importante. Nós podemos negligenciar, nós podemos brincar, nos distrair. Irmãos, uma coisa que um desafio que nós sempre tivemos em Santo André diante de nós. Nós começamos reunindo 3 pessoas numa sala de um apartamento. 3 pessoas. Uma vez veio um irmão visitar-nos de Curitiba e ele ficou impressionado que a gente partiu o pão com 3 pessoas. E havia uma reunião de 3 pessoas: oração, louvor, iniciação da palavra e partir o pão. Não importa o lugar, não importa a quantidade de pessoas, nós precisamos manter uma disciplina de culto. Porque senão, quando o Senhor nos der acrescentamento de vidas, vai virar uma anarquia a reunião. Nossa reunião deve ter uma atmosfera tal de reverência e de santidade, que se um incrédulo entrar entre nós, ele vai ser compungido e vai ser tocado. Esse é o ideal, irmãos. Amém. Nós não nos congregamos para distrair as pessoas, para oferecer entretenimento. Isso deixa por conta do sistema religioso, que é pródigo em fazer essas coisas. Tudo que o mundo tem, eles criam um paralelo dentro do sistema religioso. Coach, stand-up comedy, tudo tem hoje. E cada vez o culto se distancia do propósito, da forma que o Senhor estabeleceu. Em relação à forma, não há nas Escrituras uma lista de regras para se estabelecer como é o culto. Nós fazemos inferências, procuramos buscar nas Escrituras o propósito da reunião. Nossas reuniões, elas têm aspectos que vêm do judaísmo.
no Novo Testamento há elementos que foram introduzidos no culto, mas não há uma regra, um formato, uma liturgia que nós devemos obedecer. Nós estamos debaixo do governo e da ação do Espírito Santo. Ele que conduz a reunião. Amém? Então, eu vou ler rapidamente aqui. Neemias, não pretendia ler, mas o Senhor me fez lembrar esse texto ontem. Já tinha preparado a mensagem, mas o Senhor, na reunião dos jovens, o Senhor me fez lembrar, ou melhor, na reunião do jejum, ontem de manhã, o Senhor me fez lembrar esse texto. Veja que essa reunião aqui, que aconteceu nos dias de Esdras, Neemias capítulo 8, é uma reunião que tem várias atividades ou componentes que devem estar presentes no culto hoje. Amém? Neemias capítulo 8. E chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Aqui nós vemos já uma característica, unanimidade, todo o povo. Não reuniu parte do povo, mas todo o povo reuniu, numa expressão de unidade. Diz aqui a palavra, como um só homem. Na praça, veja, aqui nós já vemos aqui um arremedo do que seriam as reuniões da igreja, no Novo Testamento. Obviamente que o templo foi reconstruído, e naquela dispensação, o templo era o lugar do culto a Deus, mas o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento. Quem participava da reunião? Homens, mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento. Eu ouvi dizer, eu sou meio caipira nessas coisas, mas que a criança no ventre da mãe, ela já ouve, ela já identifica a voz das pessoas, ela já percebe o ambiente externo, se é um ambiente tenso, se é um ambiente alegre. E eu tendo a crer nisso e acreditar nisso, porque o Senhor já colocou naquela criança um espírito. Amém? Então ela é suscetível a sensações, a percepções. Então eu entendo que aqui todos os que podem ouvir com entendimento são todos. Amém? Ou será que uma criancinha pequena não pode ouvir com entendimento? Será que o Espírito Santo não pode comunicar no espírito dessa criança, no Timóteo? Pode ou não pode? Então todos estavam reunidos, homens, mulheres e crianças. E leu no livro, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, reunião cumprida. Imagina os irmãos tudo olhando no relógio, esse cara não para de falar, já está na hora de colocar o feijão no fogo. Nós passamos, nós não, graças a Deus, pelo menos desse pecado eu estou livre. Maratonas e séries, né? Maratonas e jogos. Tem pessoas que usam fralda geriátrica para jogar durante dias sem precisar se levantar nem para ir ao banheiro. Isso existe ou não? Existe.
Mas ninguém quer maratonar a reunião. Não é mesmo? Para reunião é difícil, incomoda. E nós ensinamos isso para os filhinhos. Filhinho, a reunião é entediante. Então pega esse bandeirinho para você bater. Então colore esse livrinho, filhinho, porque a reunião é um tédio. Este é o recado que você faça para o seu filho, quando você leva brinquedo para ele na reunião. Obviamente que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Amém? Amém. Como diz o ditado, que eu estou falando, estou traduzindo. Claro que um mordedorzinho para um bebê que está nascendo os dentes, uma criança que não tem entendimento. Mas tem criança, irmãos, que é capaz de recitar a Constituição Federal. De tão inteligente que é. Só que na reunião tem que trazer um brinquedinho. Irmãos, vamos parar com isso, isso é loucura. Que tipo de geração que nós queremos que nos substitua? Piores do que nós? Misericórdia. Se nós queremos uma geração de piedosos, de pessoas mais tementes, mais espirituais, mais cheias do Espírito Santo, mais cheias de entendimento, nós precisamos treinar desde pequenos. Ou depois que está aí um cavalão aí adulto, você vai dobrar a vontade dele? Não vai. Não vai. Então, irmãos, vamos treinar a geração futura. Vamos treinar. Outra coisa aqui, ó. Percebam, irmãos, a gente percebe as coisas. A gente vê as coisas. Tem muito irmão velho, irmão e irmã, sabotando a reunião, trazendo brinquedo para a criança. Às vezes o pai não traz, aí vem um abençoado irmão e traz, entrega. E isso vale para todas as reuniões, especialmente para as reuniões nos lares, onde por si só já existem muitas distrações, para a gente perder o foco. Eu li até o verso 3, né? Desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Todos atentos, ninguém distraído. E Esdras, o escriba, estava sob um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Está vendo? O mobiliário do templo suntuoso, um rude púlpito de madeira para lhe apoiar o livro da lei. E estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, acima fisicamente. Ele não era um déspota, ainda que tinha autoridade sobre o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Aqui nós vemos uma atitude, nós obviamente que não entendemos, não devemos entender isso literalmente, ou aplicar literalmente, porque nós podemos cair no erro do legalismo, de se estabelecer formas, todo mundo em pé, todo mundo sentado, etc. Mas aqui esse gesto de se colocar em pé revela respeito e reverência
palavra de Deus. Amém. Irmãos, eu já vi irmãos olhando rede social durante a pregação. Onde está a reverência? Se nós estamos com a palavra de Deus aberta e um irmão pregando a palavra, é Deus falando, você crê nisso ou não? Amém. Você imagina se o Senhor estivesse aqui agora fisicamente falando, alguém ousaria, acho que é perigoso, abrir a sua rede social e dar uma conferida nas últimas atualizações, nas últimas postagens? Então, todo o povo se pôs em pé. Reverência. Reverência é algo que deve haver na reunião. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. Está vendo, irmãos? Amém. Outra coisa que tem na reunião: louvor a Deus. O povo era unânime no ouvir a palavra, o povo era unânime na reverência, o povo era unânime no louvor. Amém, amém, disse o povo. Levantando suas mãos, e inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Então veja, expressão de adoração não é apenas algo interior. Eu estou adorando a Deus com o meu espírito. Amém. Deve adorar a Deus em espírito. Mas essa adoração, ela não se restringe ao espírito. Ela extrapola em expressão de adoração que você tem com o seu corpo. Nós vamos depois ver que relação que isso tem com as vestes que os irmãos, e especialmente as irmãs, usam. Então, o povo adorava levantando as suas mãos e inclinando as suas cabeças e colocando os seus rostos em terra, em adoração ao Senhor. E Jesuá, Banes, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelarias e os levitas ensinaram o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Não estava aquele corre-corre. O povo estava no seu lugar. Infelizmente, irmãos, nós permanecemos imóveis muitas vezes para nos alimentar de lixo. Passamos horas diante de uma tela. Não queremos ser perturbados. Não me interrompa. Eu estou aqui cultuando o príncipe deste mundo. Estou me alimentando aqui do sumo do mundo. Mas aqui nós vemos que o povo estava no seu lugar. O culto não acabou, então eu permaneço no meu lugar. E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Aqui nós vemos uma ilustração do ministério da palavra. Havia a leitura e havia a explicação do que havia sido lido. Isso aqui está tipificando o ministério da palavra. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor
vosso Deus. Às vezes nós não queremos consagrar 2 ou 3 horas, quanto mais um dia inteiro. Os crentes antigos tinham esse zelo que foi se perdendo ao longo dos anos. O domingo era o dia do Senhor. Então tudo o que se fazia naquele dia era culto a Deus. Seja no local de reunião, seja nos lares, seja nas refeições, tudo era voltado para o Senhor. E isto é um princípio das Escrituras. Era um dia dedicado. Os judeus guardavam o sábado. Não vou dizer aqui, né? Alguém pode dizer, quer ver, realmente guardar o domingo. Não. Porque nós não fazemos diferença de dias e dias. Mas se você dedicar um dia ao Senhor, isso é agradável a Ele. Amém? Amém. Dedique um dia ao Senhor. É o dia que você está de folga. É o dia que você pode voltar todo o seu ser para Deus. Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Aqui é um choro, talvez de arrependimento, um choro por eles terem pecado contra o Senhor, sofrido no cativeiro, talvez um choro saudosista da glória que havia sido perdida por conta da idolatria deles. Verso 10: disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Irmãos, acabou o culto, agora é hora de comer. Será que é isso? Ou será que isso que nós vemos aqui agora era a continuação do culto? O que vocês acham? Continuação do culto. Ele disse mais, ele disse: não chorem, este dia é consagrado ao Senhor. E disse mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Lembra da exortação de Paulo à igreja de Corinto? Ela foi reprovada, porque cada um enchia sua barriga e os pobres eram deixados passar fome. Então nós vemos aqui um princípio na reunião, que é o princípio da mutualidade. Irmãos, a nossa refeição coletiva que nós fazemos após a reunião, após o encerramento da reunião, a continuação, à tarde, que nós comemos juntos, é continuação do culto. A nossa vida deve ser um culto a Deus. O próprio apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, 31, disse: quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nossa refeição que nós participamos juntos é para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, deve ser feito com temor e com alegria, pensando no outro. Preparai porções, enviai para aqueles que não têm nada preparado para si. Então, quando eu falo para os irmãos aqui, vai participar do JP, traga a sua porção e traga sobejante para suprir eventual falta. Eu estou apenas repetindo o que está dito na Bíblia. Por quê? Porque esse dia, o mesmo dia que começou lá na alva, com a pregação da palavra, que se estendeu até o meio-dia, é o mesmo dia, ainda não acabou, né? O dia do judeu começava às 6 horas da manhã, é isso? E até 6 horas da tarde. 6 horas da tarde até as 6 da tarde do outro dia. Isso, 24 horas. Mas o período do dia, né? O dia onde eles se reuniam. 6 horas da manhã começou o
E aí que ele lembra ainda que o dia não acabou. Esse dia é consagrado, né? Aquela refeição, aquele compartilhar, fazia parte do mesmo dia de culto. E é consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor, porquanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Amém. Então, irmãos, participe com alegria da refeição, do culto, de todo ele. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Calaram o lamento, né? Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam. Irmãos, esse é o resultado que nós esperamos. Quando nós entendemos o propósito de Deus. Por isso nós vamos ver essas coisas. O propósito de estarmos juntos. O objetivo é nós entendermos e fazer as coisas com entendimento. Não fazer religiosamente, não fazer mecanicamente. Domingo de manhã ela despertou, tomei banho, coloquei a roupinha, vou lá para a reunião, cumpri minha parte. Não. O culto deve ser um evento para nós. Amém, irmãos? Amém. Será que é um evento? Ou será que é uma obrigação religiosa, sem alegria, sem contentamento? A palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um motivo de alegria. Se você faz gemendo por obrigação religiosa, isso não tem valor nenhum. Não te abençoa, você não abençoa ninguém, e você só vai acumulando ira de Deus sobre sua vida. Veja, nós para reunirmos, irmãos, devemos ter um espírito correto. Às vezes nós vamos para a reunião porque achamos que estamos devendo alguma coisa para Deus e para cumprir nossa obrigação, ainda que seja nossa obrigação, mas nós fazemos com alegria. Veja quando Abel ofereceu o seu culto a Deus. O que Deus aceitou primeiro? Deus atentou primeiro para Abel ou para a sua oferta? Para Abel, Gênesis capítulo 4. E atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Então Deus está primeiro interessado na disposição do coração do ofertante, e depois pelo culto que ele oferece. Qual que é a nossa disposição? Nós fazemos com alegria ou gemendo? Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Até aqui. Não acabou não, irmãos. Aguenta aí. Até aqui em Esdras, em Neemias. Então o primeiro propósito para a reunião, e o mais importante, era reunir para adorar a Deus. É a nossa relação para com Deus. Crentes para Deus. Esse é o propósito primeiro da nossa reunião, do nosso culto. Então veja, não quer dizer que você não possa adorar a Deus em particular. Sim, pode e deve. Mas principalmente a adoração do crente ela é coletiva. Amém? Nós podemos e devemos adorar a Deus coletivamente junto com nossos irmãos. Então a principal razão para a reunião da igreja, anote isso aí, a principal razão para as reuniões da igreja é adorar a Deus. Esse é o propósito primeiro, principal. O objeto da
nossa adoração é o próprio Deus, obviamente, irmãos. Então eu não tenho que ficar fazendo escolhas do tipo de culto, do tipo de reunião, do tipo do pregador, dos louvores, porque o culto não tem a finalidade de me agradar. Eu vou assistir um culto na igreja tal porque lá eu me sinto melhor. Poxa vida! Então você é Deus agora? Você está indo para você ser adorado, ser homenageado, para você ser agradado? Todas as vezes que nós nos reunimos, eu oro assim: Senhor, que o Senhor se agrade do nosso culto. É Ele que deve ser agradado. É Ele que deve ser adorado. Nós devemos ser capazes, irmãos, de adorar a Deus debaixo de uma árvore, reunidos debaixo de uma árvore, sem instrumento, sem nenhum conforto. Nós somos capazes disso? Será que nós somos capazes? Será que quando essas coisas nos forem tiradas, nós ainda seguiremos adorando aquele que é digno? Nós vemos ali em João capítulo 4 uma importante lição que o Senhor Jesus nos deu sobre a adoração, ali na sua conversa com a mulher samaritana. Abra sua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus disse que nós devemos adorar a Deus em verdade. Isso significa que o único objeto da nossa adoração é o único e verdadeiro Deus. Amém? O versículo 10 diz assim: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aqui Jesus está apresentando quem é o objeto da adoração. Amém? É Ele mesmo, é Deus. Veja aqui, por que a idolatria é tão abominável aos olhos de Deus? A idolatria é a expressão mais alta do mal, que mais abomina, Deus mais abomina, porque a idolatria é a adoração a outra pessoa, ou a qualquer objeto, a qualquer coisa, que não o Deus único e verdadeiro. Aqui no versículo 24, ou melhor, no versículo 22, ele diz assim para a mulher: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O que quer dizer isso? Quem era o Deus dos samaritanos? Era Yahvé, ou não era? Ainda que eles tinham misturado alguns elementos do culto com os povos pagãos, que os samaritanos ficavam ao norte, onde recebeu muita influência de povos que invadiram ali e introduziram no culto judeu elementos da cultura pagã. Mas o Deus era Yahvé, o Deus dos samaritanos. E o Senhor Jesus disse para ela: vocês adoram o que não sabem. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Nós vamos ver a relação entre a palavra de Deus e a adoração correta. Porque o Deus verdadeiro se dá a conhecer através de quê? Da palavra.
à medida que você conhece a Deus, pela sua revelação, melhor e mais adequadamente você adora a Deus. Amém? Amém. Por isso que é importante, irmãos, a palavra de Deus, a exposição da palavra, o ensino da palavra, para que nós conheçamos a Deus e possamos adorá-lo adequadamente. Então, diante disso, nós podemos concluir que um mau conhecimento, um conhecimento incompleto, parcial, superficial de Deus, leva a uma adoração ineficiente e inadequada. Amém? Amém. Então não tem esse negócio, eu gosto da reunião da parte do louvor, mas a palavra, a palavra daquele irmão lá, misericórdia. Será que você está adorando Deus vivo e verdadeiro? Ou será que você está se entretendo com música? E Jesus disse que, ele diz assim, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Até aquele momento em que Jesus disse isso, o culto que os judeus prestavam era um culto ainda válido. Por isso que ele diz, nós adoramos o que sabemos, vocês adoram o que vocês não sabem. Porque até aquele momento, a adoração, o culto dos judeus ainda estava em vigor, até o dia em que o Espírito Santo foi enviado naquele cenáculo sobre aqueles 120 irmãos. Então nasceu a igreja do Senhor. Então a partir dali, não era nem em Jerusalém, nem no monte. Amém? Não era nem em Samaria, nem em Jerusalém. Mas agora a adoração deveria ser em espírito e em verdade. Amém? Esse é o tempo, irmãos, que nós vivemos. O tempo da adoração em espírito e em verdade. Então, a verdadeira adoração não constitui em adorar o único Deus verdadeiro. Tem judeu ortodoxo que adora Yahvé. Tem muçulmano que diz adorar o único Deus verdadeiro. Mas a verdadeira adoração depende de conhecer o Deus verdadeiro. Amém? Conhecer-o tal como ele é revelado nas Escrituras. Por isso, irmãos, o ministério da palavra anda junto com a adoração. Porque ele nos dá a conhecer o Deus verdadeiro. Então nós podemos adorá-lo tal como ele é. Amém? Graças a Deus. E quais são os meios da adoração? Obviamente, irmãos, que a adoração verdadeira, ela procede do espírito, do coração. Mas ela não se restringe apenas à parte interior do homem. Ela se expressa através daquilo que é visível. A adoração também a Deus, ela não exclui a sua mente. Nós adoramos a Deus com entendimento. Amém? Amém. É o que Paulo chama ali em Romanos capítulo 12 de culto racional ou culto lógico. A palavra pode ser traduzida como lógico. Amém? Então a adoração procede do nosso espírito. Não existe adoração que não proceda do espírito. Se você adora a Deus só com o seu corpo ou com a sua boca, mas isso não procedeu de uma experiência real com o Senhor, de uma experiência espiritual, isso não pode ser chamado de adoração. Então, a verdadeira adoração envolve também o lado físico do nosso ser. Amém?
Salmo 84. Verso 2. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Amém? Então veja, a adoração, ela vai além do Espírito e envolve o nosso coração. Há muitas referências aqui, depois eu posso passar para os irmãos, não há como nós lermos todas, porque são muitas e a reunião se estenderia demais. É a alma. É o anoitecer. Né? Veja também aqui. Salmo 47, verso 1. Só mais uma referência sobre o nosso corpo estar envolvido na adoração também. Fazer parte da adoração. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. A voz procede da boca. As palmas é o nosso corpo envolvido na adoração a Deus. Também há uma postura envolvida na adoração. Nós vimos lá que o povo adorou a Deus, louvou a Deus se prostrando na terra, com o rosto em terra. Salmo 95, versículo 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém? Então o nosso corpo também adora a Deus, todo o nosso ser. Nós podemos e devemos ter liberdade, irmãos, de nos ajoelharmos, de levantar nossas mãos, de abrir nossa boca em salmos ao Senhor, em proclamação do seu nome. Nós podemos e devemos fazer isso. Isso tudo nós estamos vendo a nossa relação para com Deus, a mais importante do culto. Crentes para Deus. Então, quais são os atos de adoração que nós podemos ter no culto? O louvor é parte da nossa adoração. Um dos resultados de estar cheio do Espírito Santo, conforme nós vemos lá em Efésios capítulo 5, Colossenses, Efésios fala do enchimento do Espírito. E Colossenses fala do enchimento da palavra. Colossenses 3, Efésios 5. Os dois como resultado, o mesmo resultado, que é falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, este é um ato de adoração praticado no culto, na reunião. Falar, cantar, cânticos de louvor, Salmo 30, versículo 4. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, celebrai a memória da sua santidade. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos. Amém? Nós devemos cantar ao Senhor, mesmo que a nossa alma esteja batida. O salmista, ele exortava a sua alma, louve ao Senhor. Ele é digno, ainda que tudo vá mal na nossa vida. Isso não diminui a sua dignidade. Salmo 33, versos 2 e 3. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com o saltério e com instrumentos de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Isso aqui é o versículo que os músicos gostam, né? Ou devem gostar. Tocai bem. Os músicos têm que se aprimorar, os
os jovens aí, ó, tocando os instrumentos, estudar o seu instrumento, tocar bem, não para se exibir, porque você está fazendo para o Senhor. Se é para o Senhor, tem que ser o melhor, não é mesmo? Outra forma de adoração que nós praticamos na reunião, a oração. Embora algumas orações tenham outros fins, o fim principal da oração é o louvor e a adoração a Deus. É você se dirigir a Deus com expressões de louvor, com expressões de submissão, de confiança nele. O Salmo 51, por exemplo, é um exemplo disso. Não vamos ler inteiro, mas isso é prática de adoração também. Isso que nós vamos celebrar logo mais, a ceia do Senhor, também é uma prática de adoração que nós fazemos no culto. Não é apenas um memorial, ainda que seja um memorial principalmente, mas também nós adoramos a Deus quando nós participamos da mesa do Senhor. Outra coisa que às vezes nós perdemos o foco, que nós nos esquecemos, ofertar também é adoração a Deus. Amém? Trazer as ofertas na casa de Deus, isso também é parte da adoração. É parte da vida da igreja e parte da adoração. Doar, ofertar é uma prática de adoração. Tanto que lá em Provérbios nós devemos honrar o Senhor com a primeira parte dos nossos ganhos. Ou seja, você está adorando a Deus com o que Ele mesmo te proveu na sua mão. Segunda coisa, nós nos reunimos para sermos edificados, que é Deus para conosco. Também isso é verdade, irmãos, graças a Deus. Não é apenas que nós entregamos a Deus o nosso culto, nós o adoramos, mas nós também somos beneficiados. Há uma relação de Deus para com os crentes quando nos reunimos. Você pode vir buscar a sua bênção, não tem problema, também vai ser abençoado, ainda que esse não seja o propósito principal. O principal é nós oferecermos ao Senhor, mas também Ele se dá a nós. Então, a reunião também é para nós sermos edificados por Deus. Amém? A igreja, ela é sempre não, mas muitas vezes, ela é comparada a um edifício que está sendo construído. Deus está edificando a sua igreja. Amém? Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Amém? Então nós nos reunimos para sermos edificados por Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 9. Assim, pois, verso 31, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amém? Então essa é a obra contínua que Deus está realizando na sua igreja. Olha, irmãos, esse edificar de Deus em nós, na igreja, que é o ministrar de Deus a nós, conforme no gráfico aqui, o número 2, isso não diz tanto respeito a aumento de número, mas aumento de vida. Amém? O aumento de número é benéfico, deve ser esperado que o Senhor multiplique. Mesmo em Atos diz que a cada dia o Senhor acrescentava à igreja o número daqueles que iam sendo salvos.
Então nós devemos sim desejar e buscar que o Senhor aumente em número a igreja, pela pregação do Evangelho, pelo testemunho, mas essa edificação, ela é principalmente uma edificação de vida, é uma edificação de amadurecimento espiritual, e isso acontece no contexto da igreja local, irmãos. Deus não edifica crente ermitão, isolado, que fica na sua casa. Esse processo de edificação, de aumento de vida, de crescimento espiritual, ele é operado na igreja, no ajuntamento dos santos. Amém? Então, se você ficar isolado, você não vai ser edificado. Então, a reunião nossa é uma reunião para Deus e também é uma reunião de Deus para nós. Os irmãos estão compreendendo isso? Amém? Então, de que maneira que nós somos abençoados por Deus? Principalmente pela palavra ministrada. Amém? Então, este é o aspecto central das nossas reuniões, tanto para oferecermos a Deus, como para recebermos de Deus a palavra de Deus, ser alimentados pela sã doutrina. Lembra que o povo se reuniu nos dias de Esdras e Neemias para ouvir primeiramente a leitura da palavra de Deus. Jovens, como é que vocês leem a Bíblia? Uma leitura da Bíblia bem feita, ela é quase um sermão. Vocês devem ler a Bíblia com aquela interpretação do texto. Se um texto fala de júbilo, leia jubilosamente. Se um texto fala de alguma tristeza, transmita isso na sua leitura. Isso já é meio sermão. Agora, se você lê como que mecanicamente, isso não toca o coração de quem está ouvindo. E às vezes quem está ouvindo é a gente mesmo. Não é mesmo? Nós estamos lendo para nós. Então leia com entusiasmo, leia com empolgação, leia interpretando com a sua voz aquilo que você está lendo. Isso é benéfico. Essa foi uma das exortações de Paulo a Timóteo, os jovens que vão participar do retiro de jovens, e os não tão jovens também que se empolgaram. Paulo a Timóteo fala assim: persiste em ler. 2 Timóteo 3,16. Não, esse versículo não. É um outro versículo. Mas esse também nós vamos ler. É 1 Timóteo 4,13. Queria ler o primeiro. Diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Leitura, aqui a leitura, irmãos, tem uma versão, eu acho que é NVI, e está correto. Este ler aqui se refere também à leitura pública das Escrituras. Se não me engano, a NVI diz: persiste em ler publicamente. Jovens, amem a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus. Uma vez o irmão me contou de uma prática dos irmãos lá de Contagem, que eu achei muito interessante. Uma prática digna de ser imitada, em que os irmãos, um grupo de irmãos, se reuniam apenas para ler a Bíblia.
Eles faziam um grande círculo, cada um lia uma porção das Escrituras, e ali eles passavam horas e horas apenas lendo as Escrituras. É diferente quando você lê e quando você ouve a leitura. E se você faz simultaneamente, o ganho é ainda maior. Então, na reunião, nós somos alimentados pela palavra de Deus. É Deus para com os crentes. Agora sim, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? E todas as outras práticas nós mencionamos como a ceia do Senhor. A ceia é a adoração ao Senhor primeiramente, mas também quando nós participamos da ceia, nós também somos ministrados pelo Senhor. Amém? Os nossos corações são fortalecidos quando nós participamos da ceia. Da mesma maneira como que alguém participa indignamente, fica doente, quem participa corretamente é fortalecido. Amém? Então nós temos benefícios ao participar da ceia. A nossa memória é abençoada com as virtudes de Cristo, com a sua obra e com todos os benefícios advindos da sua obra em nós. E outra coisa, até quando nós ofertamos, a oferta nós vimos que é um culto a Deus, mas quando você oferta, Deus também te abençoa, porque Ele está te livrando daquela tendência natural do homem que é ser mesquinho, ser avarento. Então o Senhor também está trabalhando no nosso coração. Amém? Então o nosso reunir não é apenas um culto a Deus, não é apenas crentes para Deus, mas também Deus para os crentes. E por último, e não menos importante, nós nos reunimos também, irmãos para com irmãos. Nós nos reunimos crentes para com os crentes. Nós nos reunimos para a mutualidade. Nós nos reunimos para a edificação e comunhão. Nós fomos, irmãos, ordenados a nos edificar uns aos outros. Nós lemos que Deus nos edifica, no item 2 ali, e nós também temos a responsabilidade de edificar uns aos outros. Edificar significa estar ao lado, encorajar. É a tradução da palavra parakaleo. Estar ao lado, encorajar, isso é edificar. E nós somos ordenados a edificar uns aos outros. Vou ler apenas uma referência sobre isso, face ao adiantado da hora aí. 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Edificar uns aos outros não é você dar de dedo na cara do seu irmão, não. Como eu falei, o sentido edificar é estar ao lado, encorajar. Amém, irmãos? Eu vou exortar aquele irmão lá e ele vai ver só. Acabar com a raça dele. Esse não é o espírito. Amém? Então o propósito de Deus, além de nós sermos edificados por Deus, é também de nós nos edificarmos mutuamente. Aqui mais uma referência, 1 Coríntios capítulo 14, verso 4.
Aqui é um capítulo onde Paulo disciplina alguns atos do culto. Ele diz assim, verso 12 e 13. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. Para quê? Para a edificação da igreja. Por isso que fala em língua desconhecida, orem para que a possa interpretar. Veja que sempre, até a questão dessa disciplina de línguas, ela não deve ser feita de qualquer maneira, porque o objetivo a ser cumprido é a edificação. Se alguém fala em língua estranha e não há que interprete, a ordem é não falar publicamente. Porque o objetivo é sempre a edificação. Nós nos reunimos, irmãos, para a edificação uns dos outros. Amém? É crente para com os crentes. Então você e eu temos responsabilidade de encorajar uns aos outros, edificar uns aos outros. Romanos capítulo 15. Estamos já quase no final, peço um pouco de paciência aos irmãos. Romanos capítulo 15. Como que eu posso admoestar meu irmão com palavras, visando a sua edificação? Olha, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado como nós falamos uns aos outros. Nosso falar tem que ser um falar santo, tem que ser um falar cheio de amor, cheio de cuidado. Nós devemos cuidar e não magoar nossos irmãos com brincadeiras, com palavras duras. A Bíblia diz que a palavra branda, ela alivia o furor, que a palavra dura suscita a ira. E também fala que a palavra branda aumenta o ensino. Então nós devemos ter cuidado. Olha só quem deve admoestar na igreja. Nós devemos sim, mas não é de qualquer maneira. Romanos capítulo 15, versículo 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios, olha só, cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, agora sim, podendo admoestar-vos uns aos outros. Então é de qualquer maneira? Ah, pastor, eu ver alguma coisa de errado no irmão, eu vou com 2 pés no peito do irmão. Não. Você está cheio de bondade? Você está cheio do conhecimento de Deus? Então você pode admoestar uns aos outros. Amém? Uma outra maneira de nós admoestar os irmãos, uma coisa que é surpreendente, é exortar ou admoestar com cânticos. Vocês já repararam que alguns cânticos, alguns louvores, são dirigidos a Deus? Nós louvamos a Deus, falando dos seus atributos, da sua pessoa. Eu te adoro, né? Filho de Deus, recebe agora toda a glória. É um louvor que você está dirigindo a sua pessoa, se dirigindo à pessoa de Deus. Mas quando eu digo assim, conta as bênçãos, conta quantas são. Uma a uma, diz-as de uma vez. Eu estou cantando para quem? Estou cantando para o meu irmão. Eu estou admoestando ele com hinos. Então não é errado. Isso faz parte do terceiro propósito. Irmãos para com irmãos. Eu cantar com o meu irmão. Né? Nós cantamos crer e observar. Tudo quanto falar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Eu estou me dirigindo. Eu estou dirigindo essa palavra para quem? Para o Senhor? Não, para os meus irmãos. Então nós devemos sim, para cumprir esse terceiro propósito,
nos admoestar com cânticos. E também, irmãos, uma coisa que ministra vida para nós é a comunhão em si. A comunhão. Essa mutualidade, essa identidade que nós temos em Cristo. Isso também faz parte desse terceiro propósito. Repartir a vida de Cristo uns com os outros. Suprir a necessidade do meu irmão. Isso é o terceiro propósito ali. Suprir uns aos outros. Muitas vezes a palavra, aqui mesmo em Romanos 15, que está aberto, veja o versículo 16. Romanos 15, 16, diz assim: que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificados pelo Espírito Santo. Essa palavra traduzida por oferta, sabe qual que é a palavra no original? Koinonia, comunhão. Amém? Então, quando nós participamos da necessidade uns dos outros, suprindo com bens materiais, isso é comunhão. Amém? Isso não é assistencialismo, não, é comunhão, conforme foi traduzido aqui nas nossas Bíblias, da palavra koinonia. Amém, irmãos? Então, todas estas coisas que nós vimos nas Escrituras, nós devemos, isso deve, é o aceitável, é o desejável, que estas coisas que nós aprendemos, isso se traduza em maior compromisso em reunirmos. Amém, irmãos? Amém? Amém? Veja, nossa postura no culto fala muito a respeito do nosso estado espiritual. Muito. Como que nós nos apresentamos para a reunião? Qual é a nossa motivação? Qual é a nossa disposição? Você tem que, ao invés de se sabotar, você tem que se planejar, como nós fazemos para todos os compromissos, não é mesmo? Você, por exemplo, você tem um compromisso profissional. O que você faz? Você, na noite anterior, você já vai passar a sua melhor roupinha, mesmo? Eu vejo ali em casa esse movimento, né? Principalmente quando a Bia vai muito cedo do trabalho. Já prepara a roupa dela. Por quê? Porque tem um compromisso importante e ela precisa se apresentar de uma forma correta. Então, para ela não perder a hora, ela deixa tudo pronto. Agora, quando ela vai ir para a casa de Deus, toca o relógio, mais 5 minutos. Toca de novo, mais 5 minutos. E vai de 5 em 5. Aí de repente pula da cama. Aí o diabo, que não é bobo nem nada, já dá um jeito de queimar o chuveiro, para que você não venha para a reunião. E tudo dá errado. A torrada torra demais, entorna o café, e as coisas vão acontecendo. Isso tudo porque você não preparou o seu coração. Você não determinou na sua mente que aquele é o compromisso mais importante da sua vida. Uma coisa prática, irmãos. Nós reunimos domingo de manhã.
Então, para você não ficar com a cabeça pensando lá na sua cozinha, você já prepara ou adianta a sua refeição. E se você é espiritual de verdade, você já até convidou alguém para comer na sua casa no dia seguinte. E já deixou pronto. E já adiantou. Lembra o que acontecia com o maná nas sextas-feiras? O que acontecia no sexto dia? Porção dobrada. Para quê? Para que no sétimo dia, que era um dia dedicado ao Senhor, ninguém fizesse nenhum trabalho servil. Tivesse tudo pronto. Para que nada roubasse o lugar do Senhor na vida do crente. É assim que nós devemos fazer. Se programe, não se sabote. Coloque isso um lema na sua casa. Imprima na impressora e pendure lá na geladeira. Se programe, não se sabote. Coloque embaixo assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa de Deus. É assim que nós temos que fazer, irmãos. Nos preparar, como você se prepara para qualquer compromisso sério. Isso vai refletir tudo, até na sua vestimenta. Eu acho que nós devemos usar a nossa melhor roupa para vir à reunião. Claro que isso não quer dizer que nós vamos ostentar, que isso é um pecado. Mas se nós fazemos para o Senhor, então eu vou me vestir adequadamente, com modéstia, com pureza. Eu falo para as irmãs principalmente. E não é só para as jovens. Parece que essas tentações só acontecem com jovens. Não é verdade. Cuidado com a vestimenta. Isso pode ser motivo de tropeçar o seu irmão. Todo mundo tem espelho. Tem ou não tem? Sim. Se olhe diante do espelho. Veja se você está transmitindo com a sua aparência piedade ou sensualidade. Me perdoe, irmãos, a franqueza. E até, às vezes, a rusticidade das palavras. Mas ninguém deve estar interessado no seu corpo a não ser seu marido. As irmãs não devem exibir parte dos seios. Devem cobrir os seios. Decote não é para mulher crente. Roupas que salientem os contornos do corpo. Roupa de ginástica não é para usar nem na ginástica. A não ser que você esteja sozinha na academia. Está sozinha? Então beleza. Agora, você colocar uma roupa de ginástica que praticamente se funde com a sua pele, mostrar o contorno do corpo, irmãos, isso é gravíssimo. Isso não é uma bobaginha à toa. Isso é gravíssimo. O padrão da vestimenta, especialmente da mulher, porque nós sabemos pela ciência isso, que o homem é despertado pelo que ele vê. O padrão da mulher é modéstia e decência. Ela pode ser extremamente elegante, sem ser vulgar. A esposa do irmão Paul Washer, a Cheryl, ela disse que a roupa deve ser a moldura do rosto. Ou seja, quando você está bem vestida, irmã, o que vai salientar é o teu rosto, não é o teu corpo. Então temamos a Deus. Temamos a Deus. Todas essas coisas que foram ditas, ainda
sejam doutrina, elas têm uma repercussão prática, visível, tangível. Amém, irmãos? Amém. Então sejamos crentes tementes a Deus. Em relação às crianças, volto a dizer, a responsabilidade do seu filho ser um homem ou uma mulher piedosa no futuro é sua. E os nossos irmãos devem cooperar com você, pai e mãe de criança pequena. Não sabotem os seus filhos. Ajudem eles a serem tementes a Deus, a aprenderem, a se converterem na infância. Brinquedinho não coopera para isso. Tem tempo para tudo e lugar para tudo. Vai brincar com brinquedinho em casa. Amém? Outra coisa, este lugar aqui em si mesmo não tem nenhuma espiritualidade. Aqui não é um lugar místico, não. Mas aqui é um lugar onde nós cultuamos a Deus. Então, criança não deve ficar correndo antes da reunião pelos corredores do salão. A criança ela deve ser despertada nela um senso de reverência desde que ela põe o pezinho dela aqui dentro. Aqui é o lugar onde nós vamos adorar a Deus, onde nós vamos ouvir a sua palavra, onde nós vamos servir uns aos outros. Então não tem lugar para brincadeira aqui dentro. Terminou a reunião, vai para o pátio ali brincar, sem problema. Agora, se as crianças monopolizam a atenção, isso não é bíblico, irmão. Isso não é correto. Isso não coopera para a salvação deles. Nós precisamos cooperar para a salvação dos nossos filhos. Os meus já estão grandes, mas há muitas crianças. Aí a criancinha, coisa mais linda. Certamente, irmão. Então nós temos que cooperar, olha só. É assim que deve ser. Uma outra coisa, jovens. Aqui, ó, preste atenção em mim. Jovens. Eu não quero ver mais jovens cuidando de bebês durante a reunião. Amém? Então, jovens. Quando eu digo jovens, são jovens adolescentes e jovens adultos. Não é para cuidar de criança dos irmãos na hora do culto. Se a irmã precisa de ajuda, uma irmã casada vai ajudar ela. Depois que acabar a reunião, aí vocês podem pegar, beijar, beliscar, né, as crianças, mas depois que o culto acabou, antes do culto acabar, não deve. Irmãos, por que eu pego tanto o pé de vocês, jovens? Porque eu tenho um grande cargo por vocês. O que vai ser da geração futura se vocês não tiverem gravidade no coração de vocês? Amém. Uma palavra que vocês deixam de ouvir pode fazer a diferença de vida ou morte para vocês. Não é coisa pequena. Uma distraçãozinha pode ser fatal para vocês. Uma palavra ministrada pode fazer a diferença para o resto da sua vida. Por isso não deve ser perdida nenhuma palavra. Nada. Vocês devem ocupar os lugares primeiros aqui no salão. Os jovens. Sentar na frente. Para não perder nada. Anotar tudo. Aplicar na vida de vocês tudo que vocês ouvem. Amar a reunião da igreja. Amar os compromissos. Viver em função da igreja. O povo na antiga aliança vivia em função do culto. Até as tendas eram ordenadas ao redor do tabernáculo, que era um lugar de adoração. Não relegue os compromissos da igreja, os compromissos com o Senhor, a um segundo plano. Não relegue. Porque isso vai fazer a diferença na vida de vocês. Amém, Senhor. Nós damos graças a Ti pela Tua bondade para conosco, por ter nos feito lembrar essas coisas tão importantes. Ó Deus, obrigado pela Sua paciência.
O Senhor realmente é um Deus paciente, sofredor, longânimo, que não desiste de nós, antes nos faz lembrar essas coisas. Ó Senhor, pedimos misericórdia por nós. A palavra que nós temos para apresentar ao Senhor é misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Não permita, Senhor, que nós nos desviemos, ó Deus, nos apartemos da simplicidade, da pureza, do temor, que são devidos ao Teu nome. Pedimos em nome de Jesus que essas palavras ardam em nossos corações, ó Deus, e se traduzam em compromisso, ó Deus, compromisso fiel, firme contigo, ó Deus, e com os Teus assuntos. Pedimos em nome de Jesus, durante todo o tempo que permanecemos juntos nesse lugar, ó Deus, pedimos realmente que o Teu temor seja sobre nós. Que o Senhor guarde nossas bocas, Senhor, para não pecarmos contra o Senhor. Guarde nossos corações, ó Deus, que os nossos gestos sejam cheios de bondade, cheios de reverência, cheios de temor. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus. Amém.